Livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade, artigo 1. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, artigo 2. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, artigo 3. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, inciso 1 ao 3, revogado. Artigo 4. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, inciso 1, os maiores de 16 e menores de 18 anos, inciso 2, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, inciso 3, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, inciso 4, os pródigos, parágrafo único, a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial, artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completo quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade, inciso 1, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Inciso 2, pelo casamento. Inciso 3, pelo exercício de emprego público efetivo. Inciso 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. Inciso 5, pelo estabelecimento civil comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Artigo 6. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Artigo 7. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Artigo 9. Serão registrados em registro público, inciso 1, os nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Inciso 3. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Inciso 4. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Artigo 10. Far-se-á a averbação em registro público. Inciso 1. Das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, ou divórcio ou a separação judicial e o estabelecimento da sociedade conjugal. Inciso 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Inciso 3, revogado. Capítulo 2, dos direitos da personalidade. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Artigo 14. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo.